Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Hoje eu trago para vocês uma sugestão de como eu tinjo a minha massa natural com corante xadrez, tá? Então é o seguinte, eu utilizo uma balancinha, tá? A balancinha ela é fundamental nesse processo. Para cada 10 gramas de massa, eu utilizo uma gota do corante, tá? Aqui eu tô utilizando o coral. Os corantes que eu utilizo, na verdade, são o coral e o xadrez, mas pode ser qualquer um aí da sua preferência. Mas faça o teste antes, pra você ver a tonalidade que vai ficar, tá? Então aqui eu tenho 10 gramas de massa natural e eu vou colocar uma gota do corante aqui, no caso, o corante de parede, tá? Eu fui abrir a tinta e acabou manchando um pouquinho a minha mão, mas não tem problema. Você vai colocar uma gota, tá? Aqui, uma gota. O ideal é que pra você fazer isso, você passe um creminho na mão pra facilitar na hora de você tirar depois a tinta, tá? Que vai ficar na mão aí depois que você sovar essa massa, tá bom? Então aqui, ó, é só sovar. Não tem segredo, tá? Para cada 10 gramas de massa, a gente utiliza uma gota do corante. E aí a gente vai sovar até atingir aí, até ela ficar bem homogênea, tá? Isso aqui. Ela faz um pouquinho de sujeira assim, gente, na mão, mas ela é muito boa. Se você passar o creminho, você tira com facilidade, tá? Então aqui, ó, vermelho. E eu vou tingir também um azul. O azul é lindo, tá? O azul do corante xadrez, ele é lindo. Tá? Eu vou passar aqui, minha mão tá até com um pouquinho do vermelho ainda, mas não tem problema. Aqui, eu já tenho as 10 gramas de massa. Aqui é o corante xadrez, tá? E eu vou utilizar uma gota. Uma gota. Ah, mas tem que ser uma gota? Tem que ser uma gota, gente. Quando vocês forem fazer na casa de vocês, vocês podem testar. Tem algumas situações que eu coloco um pouco mais, mas são situações, assim, bem específicas. Que depois, mais pra frente, quando eu estiver utilizando, fica mais fácil de falar a respeito. O azul, ele é um azul bem forte, tá? Então, não tem problema que eu esteja com a minha mão aqui com um pouco do vermelho. Se eu fosse tingir um amarelo, eu teria que lavar bem a mão pra tirar bem esse vermelho, tá? Porque senão, logicamente, que a massa vai ficar laranja, ao invés de ficar amarela, né? Que é o que a gente quer. Então, aqui a gente vai sovar, e o ideal é você sovar até a massa ficar bem homogênea, tá? Bem por igual. Aí você fala assim, ai, a massa nem tá tão azul assim. Gente, olha só. Vou pôr mais, umas 10 gotas, porque eu acho que não ficou bom. Não, é o seguinte, ó. Essa é a massa que eu acabei de tingir, tá? O ideal é que você já pode utilizar, tá? Não tem problema. Mas olha uma massa que ficou um pouco mais de tempo. Olha como ela tá molhada, ela tá úmida ainda, ó. Ela tá mole, ela não tá seca. Ela só deu uma descansada. Você vê que muda bem o tom. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas tem uma variedade grande de tom, tá? Ela é bem mais escura. Agora eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu utilizei com essa mesma medida. Que eu usei esses corantes, exatamente. Esse é o tom do azul xadrez, tá? Então, olha como fica lindo. Eu não conheço nenhuma massa azul, né, comprada já tingida, que tenha esse tom aqui. É um tom lindo, tá? Aqui também foi o vermelho, que eu utilizei xadrez, e o amarelo xadrez. Por que que eu utilizo assim? Se eu for fazer vela e eu uso
vamos supor que eu tenho que atingir 100 gramas de massa, eu uso corante xadrez, porque pra mim é muito melhor do que você tá dosando ali na tinta óleo. Eu vou fazer pequenos apliques, uma coisinha rápida, eu utilizo a tinta óleo porque eu vou pegar um pedacinho de massa. Então isso eu faço quando eu vou atingir bastante massa, tá? Então aqui é pra vocês terem uma ideia do que é o azul. Lindo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma peça vermelho, que eu ainda estou acabando de fazer, mas olha só. Esse é o vermelho, exatamente esse vermelho, exatamente com essas medidas, e esse é o azul, exatamente com essas medidas. Você vai fazer isso para todos os corantes. O que eu faço com isso, gente? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês também o vermelho. O vermelho que a gente acabou de tingir, tá? E o vermelho que já está descansado. Ele já subiu de tom, tá vendo? Já ficou um tom mais escuro. O que eu faço com isso depois, gente? O que eu aconselho vocês a fazer? O que eu fiz pra mim que super funcionou. Que inclusive eu preciso refazer. É o seguinte, não reparem, tá? Que é uma coisa bem simples, mas é uma coisa que ajuda muitíssimo. Aqui eu fiz essa mesma medida, tá? Então eu peguei 10 gramas de cada cor, desculpa, 10 gramas de massa natural. E fiz com uma gota de amarelo, o ocre, eita, saiu, ocre, o roxo, que é o que tem aqui, é o marrom. Gente, isso aqui já tem muitos anos, eu preciso inclusive refazer, tá? O azul, que é esse que eu mostrei pra vocês, e o preto. O vermelho eu não tenho aqui, não sei por que cargas d'água. Ah, sim, é porque na época eu usava o coral, que inclusive tem xadrez também, mas eu não coloquei o xadrez dele. Aí eu separo, tá vendo? O coral e o xadrez, tá? Então, o xadrez eu fiz aqui e o coral aqui. Senão, vocês vão poder ver a diferença de tonalidade, mas acho que não vai dar no momento. Bom, mas enfim. O que eu faço com isso? Aqui eu tenho a cor exata que eu vou ter quando eu fizer essa medida de 10 gramas de massa para uma gota de corante xadrez, certo? Aqui em cima, se vocês perceberem, eu tenho massa branca. Isso aqui foi branco tingido, massa pronta, desculpa. Massa branca pronta. Então, eu fiz a mesma medida. Esse branco aqui, 10 gramas de massa natural, ou 10 gramas de massa branca, desculpa. Esse branco aqui foi 10 gramas de massa branca. Aí, eu peguei e misturei meio a meio. Então, aqui, se eu tenho 10 gramas de massa branca, eu misturei com 10 gramas de preto, e eu tenho esse tom de cinza. Eu peguei esse azul, misturei com 10 gramas de massa branca, e tive esse azul aqui. E assim eu fui clareando. O marrom, fiz o mesmo com lilás, fiz o mesmo com amarelo, que eu já tive um ocre, e fiz o mesmo com ocre, que eu tive um bege, e fiz o mesmo com amarelo, que eu tive um amarelo claro. Beleza, eu peguei essa massa que eu consegui aqui com 10 gramas do xadrez tingido, com mais 10 gramas do natural, que eu tive esse tom de clareamento. Eu peguei essa massa aqui e dividi com mais 5 gramas de branco. Eu fui diminuindo mais a tonalidade, tá vendo? Tom mais claro. Só com esses dois aqui você já consegue trabalhar bem, tá bom? Como foi que eu colei? Gente, isso aqui é um papelão, né? Que eu coloquei. Coloquei uma sulfite em cima, passei uma fita adesiva, né? Nas laterais para não ficar soltando, aqui na época. E colei com um Super Bonder. Isso aqui já tem vários anos e é por isso que tá soltando, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês, eu espero de verdade que vocês gostem. Ah, faltou uma dica.